Eu estava aqui relendo o que nós fizemos na última aula. Nós estamos trabalhando em discípulos missionários segundo o Evangelho de São João, que é um evangelho profundamente importante para a nossa vida de missionários. Na sequência do que nós estamos falando e caminhando nos versículos, o Evangelho de São João, quando traz lá no capítulo 13, versículo 1, é chamado de livro da glória, a revelação de Jesus perante a Assembleia dos homens. Ora, as novas diretrizes, então, dessa ação evangelizadora que nós temos no nosso país, nos lembra o fundamento do discipulado missionário e a contemplação de Jesus Cristo que João nos mostra. O Papa Francisco afirmou que a melhor motivação para discernirmos e comunicarmos o Evangelho é contemplá-lo com amor. Eu vou repetir essa frase, que tem que encarnar em meu coração. A melhor motivação para se decidir a comunicar, a evangelizar, é contemplar o Evangelho com amor, deter-se em cada página do Evangelho de São João e lê-lo, não com a mente, mas com o coração. Aqui tem uma pergunta, que talvez você possa anotar e nos enviar por e-mail. É muito importante a sua participação. Não queremos aqui ficar falando. Eu estou aprendendo e aprendendo com você. Quais são as suas principais resistências diante dos apelos do Evangelho e das propostas da igreja? Vou repetir. Quais são as nossas, minha e sua, principais resistências diante dos apelos do Evangelho e da proposta da igreja? Responda isso. Analise, aprofunde, para você se livre. Na sequência do que nós vamos falar, ainda no fundamento do Evangelho de São João, nós vamos observar que no decorrer de tudo que nós falamos, que você deve consultar a sua Bíblia para isso, nós vamos falar da formação de discípulos. Jesus e os discípulos. Para tratarmos sobre essa formação de discipulado, temos que aprender com o Senhor Jesus, e só com Ele, que começou a fazer discípulos e ordenou que nós continuássemos a fazer discípulos. Por isso nós estamos aqui no discipulado. A intenção da comunidade Amancima, por esse curso, essa escola de evangelização, é formarmos mais discípulos, multiplicarmos discípulos e missionários de Jesus. Como é que nós vemos Jesus? Eu pergunto para você, como é que você vê Jesus? Que visão você tem dele? Muitas vezes, e muitos de nós, só vemos Jesus como aquele que falou da parte de Deus. Realizou curas, expulsou demônios, ressuscitou mortos, fez muitos milagres, etc, etc. Muitos de nós temos a visão de Jesus assim. Mas será que nós vemos Jesus também como um estrategista? Um estrategista? Vemos como aquele que tinha um alvo e um plano estratégico para atingir isso, que era a formação do discipulado. Por que Jesus se concentrou em 12 homens? Jesus, ao concentrar o seu trabalho missionário em 12 homens, nos revela que ele tem um plano estratégico. O seu núcleo no seu grupo de oração, na sua comunidade, onde você está, deve ter um grupo escolhido por Deus, que é um plano estratégico que nós nem percebemos para poder realizar algo profundo na vida de muitas almas. Jesus, naquele tempo, tinha muitos seguidores, mas como ele poderia cuidar de todos aqueles homens? Lembra da multiplicação dos pães? 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Eram os seguidores dele, com necessidade. E mais, como é que ele chega a dizer que são ovelhas sem pastor? Ele não tinha condições, embora seja Deus, humanas, de evangelizar, fazer tudo dentro do seu plano estratégico. Se ele não podia tomar conta de todos, então ele tem que ter homens para cuidar disso. Percebe? Aqui cabe a gente refletir se muitas vezes eu e você, nós não somos tão radicais de querer centralizar tudo em nós. Precisamos formar pessoas que darão sequência ao projeto de Deus que colocou eu e você na frente.
Jesus tinha compaixão do povo. E como a gente observa isso na Sagrada Escritura? Ele tinha compaixão do povo que ele nem liderava. O que ele poderia fazer diante de tanta necessidade daquele povo, que ele chega a dizer que era ovelha sem pastor? Se não podia tomar conta de todos, teria então que arrumar mais pessoas. Por isso o seu ministério se desenvolveu, mas no cuidado pessoal de alguns homens. Agora sim, ele tem uma multidão, o ministério começa no cuidado de pessoa a pessoa que ele vai traindo. Para estas pessoas, que nós chamamos de 12 apóstolos, ele vai cuidar pessoalmente. Quantas vezes você já leu no Evangelho que Jesus pregava e chamava os discípulos à parte para ensiná-los? Ele vai formando um por um, preparando eles para a obra, para que ela continuasse depois do plano de Deus, da sua morte e ressurreição. Foi assim que nasceu o discipulado de Jesus. E que eu e você somos continuadores. Começou com os 12. Ora, qual é o princípio do discipulado? Ele já existia? Sim. O princípio do discipulado, que foi pregado por Jesus com os 12, já havia naquela época. Já havia esse módulo. A palavra do discípulo, fazer discípulo, tem uma ideia original como raiz grega, que indica, na prática da antiguidade, ser aprendiz do mestre. Esse é o discípulo, aprendiz do mestre. Na palavra de Deus, queria que você notasse, são várias situações que vai aparecer aí para você anotar e depois consultar. Encontramos várias referências desse relacionamento. João capítulo 9, 28. João 9, 28. Os discípulos de Moisés. Segundo livro de Reis, capítulo 4, 1, 38. Os discípulos dos profetas. 1 Crônicas, versículo 25. Capítulo 25, aliás, versículo 8. Os discípulos levitas e músicos. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Discípulos de João Batista. Lucas, capítulo 5, versículo 33. Os discípulos dos fariseus. Discípulos de Jesus, tendo como primeira referência, dentre muitas, Mateus, capítulo 5, versículo 1. E os discípulos de Paulo, que está em Atos, capítulo 9, versículo 25. A pergunta é, qual era o plano estratégico? Nós encontramos em Marcos, no capítulo 3. Marcos, capítulo 3, versículos 14 a 15. Encontramos um plano estratégico de Jesus para desempenhar a sua obra. E o que ele diz? Ele designou 12 dentre eles para estarem com ele e enviá-los a pregar, a exercer autoridade com poder e expedir demônios. Esse é o plano estratégico. Trouxe para ele. Se você não se aproximar de Jesus, você não pode ser enviado. Talvez você ouviu a notícia e quer passar para todo mundo, mas você não teve comunhão com ele, não terá poder do Espírito na sua vida. Esse é o plano estratégico. Qual é o plano geral, Henrique? Quando lemos o plano de Jesus em Marcos, capítulo 3, versículo 14 a 15, entendemos que Jesus chama os 12 para estarem com ele e ao mesmo tempo os envia a pregar. Mas no capítulo 6, versículo 7 de Marcos, está escrito que eles serão enviados só mais tarde. Como entender isso? É que no capítulo 3, versículo 13 a 15, o plano é dado num sentido geral, para depois ser especificado. Tem duas etapas, o plano estratégico do discipulado de Jesus. A primeira etapa é para estarem com ele, que está no capítulo 3, 14 até o capítulo 6, versículo 7. A segunda etapa do discipulado é enviá-los a pregar a partir do capítulo 6, versículo 7. É profundo isso. A primeira etapa do plano estratégico de Jesus de formar discípulos era dos discípulos simplesmente estarem com ele. Você só pode falar de alguém se você conviver um bom tempo com alguém, senão você vai saber só notícia. Ler a Bíblia, saber de Jesus é maravilhoso, ver os milagres que ele faz no nosso tempo é maravilhoso, mas estar com ele, pela palavra, pela comunhão, Eucaristia, na adoração, constantemente, você conhece o seu mestre. Há um desejo ardente dentro do nosso coração de ser como ele. É preciso estar com ele. Esse foi o começo do discipulado.
Não existe discipulado sem estarmos aos pés do Mestre. Ninguém fala o que não sabe. Ninguém dá o que não tem. O discipulado de Jesus, então, o que era? Uma necessidade dos discípulos ficarem com ele. E não era 2 minutos, 10 minutos, dias. Era um relacionamento tão intenso que nós precisamos ter. E tão íntimo. Essa foi a maneira mais eficiente que Jesus encontrou para servir e ensinar os seus discípulos. Eles aprendiam vendo Jesus fazer. Tudo que Jesus queria que os seus discípulos fizessem, antes ele dava exemplo. O exemplo maior foi o ensino. Ide ensinai o que eu vos prescrevi. Ora, para isso Jesus, no discipulado, não era mais um método, não era um programa, um grupo de estudos, nem uma reunião, nem uma entrevista. Não era isso. Era um discipulado maravilhoso, aonde ele mesmo se dava para os seus discípulos. Nessa primeira etapa, então, os discípulos aprendiam de Jesus, que mais tarde praticariam e se dedicariam ao que receberam. Nesse tempo, Jesus já estava formando a vida deles e os equipando para a obra. A segunda etapa do plano, depois que os discípulos aprenderem de Jesus, ainda continuarem aprendendo até hoje o que é a sua obra. A partir do capítulo 7 de Marcos, versículo 6, eles começam a fazer o que aprenderam com Jesus. Eles pregam o evangelho do reino, expelem demônios, curam enfermos. Não esquece que eles tiveram que ficar um bom tempo com Jesus. Mas eles não faziam as obras sozinhos, não. Jesus o havia enviado 2 a 2, leia isso. Eles estavam vinculados a Jesus e vinculados entre eles. Ninguém é missionário sozinho, ninguém é ilha. O vínculo com Jesus é o discipulado. E o vínculo entre eles era o companheirismo. E quando eles voltavam dessas caminhadas de evangelização, eles relatavam tudo o que tinham feito e ensinado, capítulo 6, versículo 30. Ele começou então sua obra com 12, atingindo em primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel e depois, até hoje, você, como ovelhas perdidas nesse mundo. Espero que todas as citações que você anotou levem você a uma reflexão. Mas questione, será bom você questionar. Passe um e-mail para nós, para a Escola Anuncia. Manda o seu e-mail, vamos interagir, mesmo à distância. O meu sonho é que no final nós possamos reunir aqui na comunidade, um final de semana, para uma aula presencial, vamos dizer, das nossas experiências. Mas precisamos estar em comunhão. Aguardo o seu e-mail, aguardo a sua oração por nós, como nós vamos orar por você. Deus abençoe você, meu querido. E na próxima aula nós vamos falar os recursos e a estratégia do discipulado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, com Maria.